Hoje vamos falar de funções da linguagem. As funções da linguagem e como elas são cobradas em concursos públicos. Na prova de linguagem de 2019 do Enem, uma das questões exigia do estudante conhecimentos a respeito das funções da linguagem. Não é a primeira vez que o Exame Nacional do Ensino Médio cobra essa temática. Em 2018 também foi cobrada uma questão sobre esse assunto. Esse tipo de cobrança não é por acaso. O tema é um dos conteúdos fundamentais de língua portuguesa, uma vez que é capaz de potencializar saberes não apenas das características de cada uma das funções da linguagem, mas principalmente de interpretação de texto, que por sua vez é muito exigida em diversas questões de concursos. Ou seja, aprender cada uma das funções do nosso idioma pode garantir um ótimo desempenho em muitas questões sobre linguagens, conteúdo essencial da parte de semântica. Um dos grandes teóricos responsável pelo estudo de comunicação e informação do século XX foi Roman Jakobson, linguista russo. A herança de sua pesquisa foi um dimensionamento dos atos de comunicação, chamado de funções da linguagem. Embora não exista entre os linguistas e estudiosos do discurso um consenso exato sobre o número e suas funções exatas, elas são divididas pedagogicamente em 6, e é só o que importa para os nossos concursos. Vamos começar então com a função referencial. A função referencial também tem um outro nome. Ela é chamada de função denotativa. Isso mesmo, denotativa. É só lembrar lá do tipo de linguagem, né? Denotativa, linguagem real, linguagem literal. Então, a função referencial ela tem o foco no assunto, na objetividade, sem que apareça o autor, o enunciador ou o produtor do texto. Tem a finalidade clara de informar o leitor a respeito de determinado assunto. Por isso, tem como uma das características o uso da terceira pessoa. Ele, ela ou qualquer outra escrita impessoal. Então é isso. Função referencial é um texto informativo. O único objetivo mesmo é transmitir informação. Olha só esse exemplo aí. Nelson Mandela foi um advogado, líder rebelde e presidente da África do Sul de 1994 a 1999, considerado como o mais importante líder da África Negra, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1993 e pai da moderna nação sul-africana, onde é normalmente referido como Madiba, nome de seu clã, ou Tata, pai. Então é isso, o texto simplesmente tem a função de informar, ele não tem outro objetivo que não seja passar a informação, e é assim que você vai encontrar a função referencial, se ela vier em uma prova, em uma questão do seu concurso. Agora vamos para a função emotiva. A função emotiva também tem um sinônimo, ela é chamada de função expressiva. Centraliza-se em expressar os juízos ou ainda os afetos do enunciador, seja ele jornalista, poeta, escritor. Está pautada no próprio emissor, que por meio da primeira pessoa do singular, eu, e de verbos na primeira pessoa do singular, evidencia seu mundo interior, sua subjetividade. Então é muito fácil reconhecer a função expressiva ou função emotiva, sempre vai ter alguma palavra que combine com a primeira pessoa do singular, que combine com eu. Olha só, tenho medo do grande aumento de casos do Covid 2019 no Brasil. Olha, tenho medo, já sabe que o sujeito aí do tenho é eu. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Repara aí que sempre tem alguma palavra combinando com eu e sempre tem um texto mostrando os sentimentos e emoções do autor. Se vier uma questão de concurso com texto de função expressiva ou função emotiva, vai ser muito fácil de ser reconhecido, porque sempre vai ter alguma palavra que combine com eu. A função poética é aquela função que está centrada na mensagem, é a construção do texto, a maneira como o assunto é transmitido, a elaboração do texto em si, valorizando os elementos tanto quanto ou mais que o conteúdo. É poético por se valer das figuras de linguagem mais elaboradas, aliterações, assonâncias, metáforas, rimas, cores, ângulo da câmera, tudo que é uma preparação. Quando você percebe que um texto foi escrito com uma qualidade superior, com uma preocupação em que o leitor goste do texto, você já tem a função poética. Não é necessário que seja um poema, que seja uma poesia. Claro que toda vez que vier na prova poema ou poesia, você vai marcar a função poética. Mas muitos textos são bem elaborados, bem trabalhados, você também pode chamar de função poética.
Vamos para a função fática. Função fática é todo ato de língua que visa única e exclusivamente iniciar uma comunicação e mantê-la ativa, em contato. Está focada no canal de comunicação, não há efetivamente nenhum conteúdo na mensagem. É isso mesmo, a função fática é só mesmo para testar o canal de comunicação, nada mais que isso. Função conativa também é chamada de função apelativa. Olha só, hein? É função conativa. Não vai cair na cilada de concurso e marcar função conotativa. Não existe função conotativa, né? Função conativa, que é a mesma coisa que função apelativa. É aquela que está centrada no receptor. Trata-se dos gêneros que têm a função de fazer o seu receptor, leitor, ouvinte, telespectador, seguidor, inscrito, fazer ou não fazer alguma coisa. É comum a presença das formas tu, você, vocês, de vocativos, os termos de chamamentos e de verbos no imperativo. Então é isso, a função conativa é a função característica das propagandas. Sempre que tiver um texto orientativo, um texto injuntivo, aquele texto que manda você fazer ou pede para você fazer alguma coisa, é função conativa ou função apelativa. Muito fácil. E finalmente, a função metalinguística é aquela que mais cai em concurso público. A função metalinguística, ela é característica do código, né? O que é o código? É o elemento comum de comunicação entre o emissor e o receptor. Então a gente diz que a função metalinguística é o código falando do próprio código. Como assim, né? Se você tiver uma poesia explicando o que é poesia, naturalmente você tem aí a função metalinguística. Um dicionário é o melhor exemplo de função metalinguística. Você tem dúvida sobre uma palavra, você vai no dicionário e logo em seguida daquela palavra vem a explicação dela. E é por isso que é função metalinguística. Um livro didático, né, se você tem lá na frente escrito gramática, você abre esse livro e adivinha o que você vai encontrar? Você vai encontrar gramática. Então é isso, pessoal. Função metalinguística não é difícil. Se cai numa prova de concurso público, basta você perceber que tem uma coisa falando dela mesma, já é para marcar a função metalinguística. Não se enrole com isso, isso é muito fácil. Numas próximas aulas vamos fazer um exercício para você ver como é que vem mesmo em questão de concurso esse assunto. É isso aí.